palavra de Deus nos exorta dizendo: andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito luta e milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5,16. Nós, os cristãos, vivemos num mundo profundamente o quê? Hostil, porque pertencemos ao reino de Deus e habitamos no reino do diabo. Consequentemente, há uma verdadeira batalha entre aqueles que pertencem à luz e os que são possuídos pelo quê? Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando eu me converti a Jesus, eu lembro muito bem do que o pastor falou. Falou assim: Flávio, o diabo vai fazer de tudo para pegar a tua alma de volta. Ele vai fazer de tudo para te recuperar. E o que ele vai usar? Ele vai usar o passado, ele vai usar o sentimento, ele vai usar as emoções, ele vai usar coisas e pessoas. Enquanto você está no calor, na euforia, no entusiasmo da sua conversão, tudo é novidade. Mas nessa caminhada da fé, é natural que a vida com Deus, ou a vinda à igreja, comece a se tornar uma rotina. Se a pessoa ela não tiver um relacionamento com Deus, uma comunhão com quem? Com Deus, as vindas à igreja, a leitura da Bíblia e determinadas coisas, tornar-se-á uma rotina cansativa, se ela não receber o Espírito de quem? Que diz que nos renova a cada manhã. Então o pastor deixou claro: o diabo vai tentar recuperar a tua alma, ele vai usar coisas, pessoas, sentimentos, emoções e o passado. Por isso que você se converteu, está no calor da conversão. Você tem que nascer e ser uma nova criatura, para que você tenha o equilíbrio que falávamos semana passada, aonde quem não o tem, pende para 8 ou para 80. E quem o tem, o Espírito de Deus, tem o equilíbrio. E ele falou o seguinte: a única maneira de você vencer é você andando em quê? Em espírito. E qual é a maneira de andar em espírito? É eu me inclinar para as coisas do quê? Do espírito. Porque entenda, eu não posso servir a Deus e ao mesmo tempo servir a quem? Ao diabo. Eu não posso estar no território de Deus e ao mesmo tempo no território de quem? Ou eu estou com Deus, ou eu estou com o diabo no território dele, porque ninguém serve a dois senhores. E o pastor falou: você tem que se inclinar para as coisas do quê? Do Espírito. Você tem que criar o hábito, você tem que criar o hábito da comunhão com quem? Com Deus. Você tem que tirar um tempo para meditar na palavra de quem? Seja no Evangelho, para que você conheça as obras de Jesus, e nos Salmos, para que você amadureça a tua oração, porque são orações feitas a quem? A Deus. Você precisa se desviar de coisas e pessoas que vão despertar a tua carne, como fez Jó, que se desviava do quê? Do mal. Você precisa, disse ele para mim, jejuar para mortificar os desejos do quê? Da carne. Então o que fiz? 2 vezes na semana, eu abri o meu jejum não por coisas, nem por pessoas. Eu falava: meu Deus, eu abro esse jejum para que a minha carne seja anulada, que as vontades da minha carne sejam o quê? Neutralizadas, como diz Romanos 8.
que quando nós andamos em espírito, os feitos da carne perdem a força dentro de nós. Porque, como disse também lá em Romanos 12, que nós oferecemos o corpo como sacrifício vivo. E assim eu fiz. Comecei a meditar na palavra, na comunhão da oração, desviando-se do quê? E jejuando. Eu posso dizer algo para você. Há pessoas, nós sabemos que para entrar no reino de Deus, nós temos que fazer um esforço, é um sacrifício. Sacrifício porque nós temos que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de quem? Mas quando você está em espírito, é satisfatório, é prazeroso você agradar a quem? Quando você não está em espírito, você faz um esforço tremendo, você se contorce para obedecer a Deus, porque a tua carne ainda está viva. Ela não foi neutralizada. Ela está mais forte que o teu. Então você faz aquele esforço e diz, tem que fazer, né? Tem que deixar isso, tem que fazer aquilo outro. Então você não faz aquilo de espontaneidade. Você não faz aquilo com satisfação. Com alegria em dizer, poxa, eu estou tendo experiências com quem? Porque você sabe que conforme a gente se envolve com as coisas de Deus, nós vamos ter experiências com quem? Através do nosso jejum, da nossa oração, da nossa leitura, das perseguições, das injustiças. E essas experiências vão construindo nossa vida com Deus. E nós vamos passando adiante isso. A gente vai passando adiante para os novos. Olha, eu passei por essa tentação, passei por essa injustiça, mas olha, eu me agarrei com a fé, me agarrei com Deus, eu venci. Então, quando você está em espírito, quando você está envolvido com as coisas de Deus, quando você está neutralizando tua carne, não é pesado, não é penoso você obedecer a quem? Há uma alegria, não é fácil, mas entenda, você não faz aquilo por é uma alegria, há um prazer em você resistir ao diabo. Você tem Satanás como teu adversário, realmente. Tu tem raiva do pecado. Tu não faz a vontade de Deus porque é uma imposição de, tem que fazer, meu Deus. Não, você passa a odiar o pecado. Como a Andressa, que acabamos de ver no vídeo, você passa a odiar aquela vida, você passa a ter nojo. Você não abre mão do pecado porque Deus está pedindo apenas. Porque aquilo te condena, porque o salário do pecado é a morte, e você olha e fala, poxa, mas tem que fazer, né? Não, você entende que aquilo te separa de quem? Que aquilo é mortal para a tua alma, que aquilo ali vai quebrar a tua comunhão. Então você passa a odiar, você passa a ter raiva do inferno, raiva do pecado. Então você obedece a Deus. Não é fácil, mas você obedece com satisfação, porque você sabe que o Senhor vai te recompensar. Ele vai te recompensar em vida, por essa obediência. Ele vai te recompensar em morte, após a salvação. Perdão, após a morte, a vida eterna, que é a salvação. Então, quando a carne está neutralizada, servir a Deus não é um peso, é um prazer, um privilégio, uma alegria. Não é fácil, mas você faz com alegria, porque a carne está o quê? Neutralizada, por causa da sua comunhão com quem? Quando você não tem esse hábito de ler a palavra, de orar, de jejuar, de buscar a Deus, sua carne está na flor da pele. Então é um peso para você perdoar. É um peso para você negar o pecado da carne, seja esse a prostituição, o adultério, a mentira, o roubo, o engano, o orgulho, o ciúme doentio. É um peso, você se contorce. Por quê? Porque sua carne está o quê? Viva. Então ela está mais forte que o teu espírito. E você acaba sempre cedendo para o lado mais fraco, que é a carne. E aí vem o diabo à tua mente e fala assim, você é assim, você é um adúltero, você nunca vai ser fiel. Você é assim,
Você é uma pessoa temperamental, esse é o teu feitio. E o diabo aproveita aquela queda sua, porque sua carne está mais forte que o espírito. O diabo aproveita aquela falha sua e diz, está vendo? De novo você fez a mesma coisa. De novo você cometeu o mesmo erro, está vendo? Você é assim. E o diabo lança aquela mentira como se fosse o quê? Verdade. E você acaba se levando pela mentira do diabo. E você entrega as suas forças e diz, já que eu não tenho jeito, já que eu sou assim, já que eu não consigo, já que é algo que está em mim, então eu vou me entregar. Mas como? Deus não me chamou para perdição e sim para salvação. Não faz sentido Deus me chamar aqui para ficar uma temporada e depois voltar para o inferno. Não faz sentido isso. Vem, meu filho, passa uma temporada no céu, mas daqui a pouco tu volta para o teu inferno de novo. O que é isso? Mentira do diabo. O problema é que a minha carne está mais forte que o meu espírito. E eu estou mais inclinado para o pecado do que para quem? Para Deus. Mas se eu estreitar minha relação com Deus, se eu me afundar, mergulhar nas coisas do espírito, eu vou ter meu espírito forte ou fraco? Eu vou vencer. Porque Deus não me chamou para perdição. Feitio, coisa nenhuma. Deus me fez a sua imagem, mas eu nasci no pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe, disse Jó. Eu fui moldado pelo mundo e pelo pecado. Mas a Bíblia diz, revestido do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Eu nasci no pecado, mas quando eu desci nas águas, eu me revesti do novo homem. Não é o Adão pecador, não. Não é a alma, não é o espírito, não é a alma vivente, é espírito vivificante. Outrora eu era cego, agora eu vejo. Eu vejo quem está por trás. Então eu domino. Eu não sou domínio, estou falando do domínio próprio. Andar em espírito é um domínio próprio. Hoje eu domino, porque hoje eu pego de longe as armadilhas do diabo. Hoje eu entendo quem está por trás. O diabo quer resgatar minha alma, o diabo quer me pegar de volta. Então eu já pego de longe qual que é a dele, como que ele trabalha. Eu não vou vacilar. Sou humano. Errar é humano, mas continuar no erro já não é humano. É a pior tolice que existe. Então hoje você pode estar no erro, mas se você se arrepender e se consertar com Deus, o teu passado é enterrado. E se você decidir abandonar o erro, Deus vai considerar de hoje em diante, não de hoje para trás. Amém?